Relaxar. Ok. Relaxando fundo, tentando relaxar, elevando nossos pensamentos aos céus, em direção a Jesus, agradecendo por mais um dia de estudo e pedindo a Ele licença para que possamos abrir nesta noite o nosso livro, assim como pedindo ajuda a Ele para que tudo que aprendermos possamos colocar em prática, com o fim de ajudar o nosso progresso espiritual. Pedimos também agradecimento aos espíritos de luzes, que em todas as unidades, em todas as casas que nós estejamos, a presença dele para nos guiarmos e iluminar a nossa mente, os nossos corações. E também fluidificando a água que vai estar perto, para que ao bebermos sirva de remédio para o nosso físico e para o nosso espírito. E com a oração que Jesus nos ensinou, vamos pedir licença para dar início aos nossos estudos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, de todo mal. Amém, que assim seja. Que assim seja. Quem seja. Ok. Jorge também entrou. Vamos lá. Oi, Jorge, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Você também. Estamos indo para a segunda parte É, das manifestações espíritas. capítulo 1. Capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. Fabi, quer ler para a gente? Vamos lá. Eu vou fechar minha câmera rapidinho, mas eu já volto aqui, tá? Mas Tá. eu tô aqui. Posta de lado a opinião materialista, porque condenada pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos. Reduzida assim a sua expressão mais singela, a questão fica extraordinariamente desembaraçada. Caberia, antes de tudo, perguntar por que não poderiam ser inteligentes, que, de certo modo, vivem no nosso meio, se bem que invisíveis por natureza, atestar-nos de qualquer forma sua presença. A simples razão diz que nisto nada absolutamente há de impossível, o que já é alguma coisa. Demais, esta crença tem a seu favor o assentimento de todos os povos, porquanto com ela deparamos em toda parte e em todas as épocas. Ora, nenhuma intuição pode mostrar-se tão generalizada, nem sobreviver ao tempo, se não tiver algum fundamento. Acresce que se acha sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e pelo dos pais da Igreja, tendo sido preciso o cepticismo e o materialismo do nosso século para que fosse lançada ao rol das ideias supersticiosas. Se estamos em erro, aquelas autoridades o estão igualmente. Mas isso não passa de considerações de ordem moral. Uma causa, especialmente, há contribuído para fortalecer a dúvida numa época tão positiva como a nossa, em que toda a gente faz questão de se inteirar de tudo, em que se quer saber o porquê e o como de todas as coisas. Essa causa é a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais se podem manifestar. Adquirindo conhecimento daquela natureza e desses meios, as manifestações nada mais apresentam de espantosas e entram no cômputo dos fatos naturais. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna à primeira vista incompreensível o fenômeno das manifestações. Como estas não podem dar-se senão exercendo espirituação sobre a matéria, os que julgam que a ideia de espírito implica a de ausência completa de tudo o que seja matéria, perguntam com certa aparência de razão como pode ele obrar materialmente. Ora, aí o erro, pois que o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. O
O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhes conhecíamos. Observemo-los atentamente no instante em que acabem de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação. Tudo se lhes apresenta confuso. Em torno vem imperfeito ou mutilado, conforme o gênero da morte, o corpo que tiveram. Por outro lado, se reconhecem e sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence e não compreendem como pode estar separados dele. Continuam a ver-se sobre a forma que tinham antes de morrer, e esta visão, em alguns, produz durante certo tempo singular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram para se convencerem da realidade. Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma veste imprestável, de que se despiram e de que não guardam saudades. Sentem-se mais leves e como que aliviados de um fardo. Não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço como tantas vezes o fizeram em sonhos quando vivos. Entretanto, malgrada a falta do corpo, comprovam suas personalidades. Têm uma forma, mas que os não importuna nem os embaraça. Têm, finalmente, a consciência de seu eu e de sua individualidade. Que devemos concluir daí? Que a alma não deixa tudo no túmulo, que leva consigo alguma coisa. Vamos ler esse. Estava aqui, quando vivos, o número 1, sabe? O rodapé? Transpor espaço como tantas vezes o fizeram em sonho, tá? Uhum. Quem se quiser reportar a tudo o que dissemos em O Livro dos Espíritos sobre os sonhos e o estado do espírito durante o sono, números 400 e 418, conceberá que esses sonhos que quase toda a gente tem, em que nos vemos transportados através do espaço e como que voando, são mera recordação de que o nosso espírito experimentou quando, durante o sono, deixara momentaneamente o corpo material, levando consigo apenas o corpo fluídico, o que ele conservará depois da morte. Esses sonhos, pois, nos podem dar uma ideia do estado do espírito quando se houver desembaraçado dos entraves que o retém preso ao solo. Ou seja, né, a gente não precisa ter medo de morrer, né? Ou de mudar de dimensão, para falar mais bonitinho. A não ser que você tenha muito pesadelo, né? Aí precisa ver o que você está pensando, em que você está vivendo no seu dia para ter esses sonhos ruins. Jorge? Isso depende muito da condição moral da criatura, né? Porque se ele for muito apegado à terra, às sensações, à terra, aí ele vai temer a morte. Mas a criatura que não tem apenas o foco nas sensações da terra, vamos deixar isso bem claro, né? Que as sensações da terra sejam ruins, mas eu não posso ficar só preso nas sensações da terra. Eu tenho que também saber olhar para o infinito, né? Aí esses sonhos já é um preparo para o nosso desencarne, ser tranquilo e suave, né? A gente pode dizer que todo desencarne na Terra é suave e tranquilo? Não. Depende muito de cada criatura. Tem criaturas que é um verdadeiro tormento sair do corpo físico. É um pesadelo. E tem criaturas que é verdadeira alegria sair da jaula. Entendeu? É isso. Acho que isso também depende se a pessoa em vida tem já um esclarecimento, né, desse processo do espírito ser imortal e que o que a gente só se despede do corpo físico, né, para essa fase de perturbação não ser tão, talvez, demorada, né, se você já tem uma ideia do que vai acontecer. Com certeza. Tem muita religião que você acredita que você morreu, você dorme, né? Tipo, você não está consciente, você dorme até o dia do juízo, né? E aí você se vê acordado, se vê seu corpo ali, deve ser um choque, né? Um baque. Como assim? Tô aqui consciente, tô acordado, cadê? Né? Então, vamos lá.
Vamos. 54. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que mais tarde falaremos, levaram à consequência de que há no homem 3 componentes. Primeiro, a alma, ou espírito, princípio inteligente, onde tem sua sede o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro grosseiro, material, de que ele se revestiu temporariamente, em cumprimento de certos desígnios providenciais. E terceiro, o perispírito, envoltório fluídico semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou antes a desagregação, do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma que, assim, fica sempre com o envoltório. Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido assenhorear-nos dela ou submetê-la a análises. Esse segundo invólucro da alma, o perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pela qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, resulta de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por ora, e por nos não anteciparmos no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. 55. É um dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir forma determinada. Mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza, à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. De sorte que para nós a ideia de forma é inseparável da de espírito, e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem. Porém, o perispírito não por só não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. Eu acho que tá bem claro, né? Essa explicação de espírito, perispírito e o corpo, né? Só uma questão aí, quando fala, né, difere o grau do quão etéreo que é o perispírito, né, do mais grosseiro ao mais sutil. Uhum. Existe um grau que realmente não, o espírito não, por exemplo, os espíritos de luz ou os espíritos, né, perfeitos, puros, que não precisa do perispírito? Pelo que eu estudei, pelo meu entendimento, eles são tão puros, né, tão sutis que é muito pesado, né, para levar um perispírito. Por exemplo, se a gente faz o nosso desdobramento ou a projeção astral durante o nosso sono, muitas vezes, dependendo do nosso nível energético, a gente não consegue enxergar
o nosso mentor ou mentora por Uhum. causa desse nível de sutilidade do nosso corpo Eles têm. espiritual. Ou que a gente tem, ou que o mentor Dos tem? dois, tanto deles, eles não conseguem chegar até o nosso nível. É assim, conseguir eles chegam pela consciência, né? A consciência. E a gente não a eles. Uhum. Por isso que existem os médiuns, os intermediários. Uhum. Então, é assim, isso é mais a parte teórica mesmo, né? Isso, Uhum. acho que foi no livro, foi Divaldo Franco, psicografando, eu não lembro qual que era o nome do espírito. Acho que foi o primeiro livro que ele psicografou, um dos primeiros, eu não lembro. Jorge, vê se você me ajuda. E ele, o espírito que estava passando a mensagem não conseguiu chegar até o Divaldo. Então, foi através da Joana de Ângeles, que é a mentora dele, que ele passou toda a mensagem da história do livro, porque ele, né, era muito puro, muito mais sutil, não puro, né, mas o nível energético dele estava tão grande que ele não conseguia chegar até o Divaldo para passar a mensagem psicografada. Então, teve a Joana de Ângeles, que foi uma intermediária para chegar essa mensagem até Divaldo. Então, nós temos essa, como o Jorge explica para a gente, né, os 3 níveis, mas tem in between, entre um e outro, existem outros Infinito, né? níveis, né? Até chegar. Então, vai depender Mesmo, muito, né? Se Divaldo Franco, Divaldo que é Divaldo, né? Teve que a Joana de Ângeles ser uma intermediária para que ele pudesse psicografar esse livro, imagina. qual foi o livro? Eu não vou lembrar, Jorge. Eu vou tentar lembrar. Foi uma biografia, acho. Ai. Porque eu não sei dessa história, não. Agora, vamos aos fatos, né? Hum. Se, se ele não teve condições, com certeza deveria ser um espírito da segunda ordem, né? E Divaldo ainda é a terceira ordem, entenda? Isso não quer dizer que ele não esteja em progresso, entendeu? Ele está em progresso, mas um espírito da segunda ordem vai dar uma comunicação, vai dar esse conflito, vai dar essa falta de sintonia, entendeu? Uhum. Sim, E sim. é ao ponto que Joana de Ângeles, que é um espírito da segunda ordem, teve que intervir, Uhum. entendeu? Mas e aí, no caso dos espíritos puros, por exemplo, Jesus, ele tem um perispírito? Ele precisa de um perispírito? Ou... Sim, só que é um perispírito purificado, Ah, tá. Então sempre vai ter. quintessenciado. Mesmo nos espíritos puros, sempre vai ter um perispírito. Vai. Agora, vamos fazer uma comparação com a atmosfera. Uhum. O nosso perispírito, digamos assim, ele está aqui, rastejando na Terra ainda, certo? É. Tipo assim, a altura das árvores, por ali. O perispírito de Jesus, num exemplo grosseiro, estaria na ionosfera, muito mais sutil, muito mais delicado. E à medida que o espírito vai avançando no processo de purificação, mais vai ficando sutil essa matéria, Mas entendeu? não desaparece. Fica lá. E Olha, quando fala que somos todos um em espírito, somos uma coisa só, É isso que eu assim, estou pensando, porque tem como algumas, todos né, um em religiões que espírito, falam que isso aí todos isso é, quer dizer a na ligação. unicidade. Aí, isso não é perispírito, isso é ligação mental. Tem a ver com ligação mental, Seria. tem a ver com a sintonia, né? Jesus, ele pode estar no centro da galáxia, mas ele é nosso pastor, ele é nosso mestre, ele cuida da gente, ele ama, ele nos ama, mas não é de uma forma só teórica. Ele sabe que vai em cada uma das suas ovelhas. Ele é tão grande que a gente não consegue entender isso, mas ele acontece isso.
entendeu? Então, por exemplo, não vamos nem tão longe com Jesus. Vamos pegar um anjo de guarda que nós tenhamos. Ele pode ser habitante de um planeta bem mais evoluído que a Terra e está nos tutelando. O exemplo disso está no livro, está na Revista Espírita, em que Kardec menciona espíritos bons, que são habitantes de Júpiter, que têm tutelados na Terra. Eles mesmo encarnados, mas como a encarnação num espírito, num planeta mais evoluído que a Terra, que é Júpiter, ela é bem mais diversa do que na Terra, porque o espírito não está preso como na Terra, então ele está mais livre para trabalhar. E ele pode sim nos influenciar, ele pode nos cuidar. E um espírito de segunda ordem. Imagine Jesus, que é a primeira ordem. Entendeu? Isso aí. Prosseguindo, número 56. Ele tem a forma humana e, quando nos aparece, é geralmente com a que revestia o espírito na condição de encarnado. Daí se poderia supor que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela, de certa maneira, por este e lhe conserva o tipo. Entretanto, não parece que seja assim. Com pequenas diferenças quanto às particularidades e exceção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Essa é igualmente a forma de todos os espíritos não encarnados, que só têm um perispírito, a com que, em todos os tempos, se representaram os anjos ou espíritos puros. Devemos concluir de tudo isto que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se achem. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, donde resulta que a forma que toma, conquanto decalcada na do corpo, não é absoluta. Amoga-se à vontade do espírito, que lhe pode dar a aparência que entenda, ao passo que o invólucro sólido lhe oferece invencível resistência. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma, presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. Por efeito dessa propriedade do seu envoltório fluídico, é que o espírito que quer dar-se a conhecer pode, em sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam constituir sinais para o reconhecerem. Os espíritos, portanto, são como se vê seres semelhantes a nós, constituindo ao nosso derredor toda uma população invisível no estado normal. Dizemos no estado normal porque, conforme vemos, essa invisibilidade nada tem de absoluta. Eu tenho uma pergunta. Manda. Esclarecer aqui. Devemos concluir que tudo isto, que a forma humana é conhecedora de que a forma humana, quer dizer, tem outras formas de outros Planetas. Pelo que entendi, todos os humanos têm a mesma forma que nós, os Os terráqueos. humanos, e os que não são humanos, quer dizer, existem porque... Animais. Que não seria humano. Ser de outro planeta? Mas aí, não, Não, isso, é nesse sentido aí que eu estou querendo saber. mas você está falando humano Seres de como... outros planetas, mesmo os mais evoluídos, não são humanoides? Humanoides, exato. Mas não iguais a nós, por exemplo. Né? A gente tem vários exemplos, né? Daquele cabeçudo com o zoião, né? A boca pequena, ou com o corpo super fininho, braço fininho, não tem nem roupa, era só aquele formato, né? 2 braços, 2 pernas, cabeça, tronco. Mas eles são humanos. Noides. Humanoides. Acho que você está falando humano no lugar de terráqueo. Você está falando
de todo mundo que vive no planeta Terra. Terra, concordo. Gente, Da forma como foi dito posso fazer uma aqui, observação? Vou reler aqui o 56, ó. A forma do perispírito é a forma humana. E quando nos aparece, é geralmente aquela sob a qual conhecemos o espírito em sua vida. até aí eu entendo. Pode-se a crer, em razão disso, que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se amolda de alguma sorte sobre ele e lhe conserva o tipo, mas não aparece que seja assim. A forma humana, com algumas diferenças aproximadas de detalhes, e salvo, é interessante essa observação aqui, e Ah, salvo as modificações necessitadas para o meio no qual se foi chamado a viver, se encontra nos habitantes de todos os globos, e ao menos o que diz os espíritos. Aí faz aqui uma observação. No livro Cartas de uma Morta, a mãe do Chico foi autorizada a visitar Saturno. E lá em Saturno, os humanos têm um corpo diferenciado do nosso, mas são humanos. São espíritos com E maiúsculo. Eles estavam voando. Saturno e Júpiter são os planetas mais evoluídos do sistema solar. Júpiter é o mais evoluído, certo? Então ela ficou encantada pela maneira como esses espíritos se locomoviam no ar, que para ela parecia pássaros, mas não eram pássaros, eram os habitantes de Saturno. Então a gente não pode ficar preso à configuração terrena. Primeiramente, nós estamos mais próximos dos símios do que os espíritos puros, o nosso corpo. Então tem muito que nós temos muito que purificar o corpo. O corpo, não estou nem falando de espírito puro, estou falando de aperfeiçoamento genético evolutivo da natureza humana aqui na Terra, certo? Então a gente não pode dizer que todo habitante do universo tem um corpo parecido com o nosso. Tem semelhanças. Sim. Podemos dizer assim, semelhanças. Como tem semelhanças, o habitante de Júpiter com a gente, tem semelhanças. Entendeu? Da mesma forma, se nós formos para um planeta primitivo, e se lá tiver, por exemplo, em comparativo com o nosso planeta quando era primitivo aqui, o homem de Cro-Magno, a gente vai se assustar, porque ele era muito feio, mas eram humanos, Uhum. mais próximo dos símios do que o homem daqui da Terra, mas eram humanos, primitivo. Lembrando que nós só ganhamos para um planeta primitivo. Então, nós temos que muito ainda evoluir em termos de corpo, de aperfeiçoamento genético e de beleza à frente. Então, quando a gente fala assim, a forma humana é universal, certo, mas não é a forma humana que está hoje na Terra. Tem semelhanças da forma humana. A gente não ficar preso, não, eles são iguais, não é assim, ipsilitre. São espíritos humanos com E maiúsculo. Espíritos com E maiúsculo. Eles estão na fase humana. E Uhum. tem um corpo conforme a necessidade do planeta. Né? Por exemplo, em Netuno, diz a astrofísica que Netuno é só água. Água, sim, é metano líquido. Não sei se é metano líquido, se é água misturada com metano. Com certeza, o corpo físico lá vai ter as suas adaptações, especificidades para habitar Netuno, que não precisa em Júpiter e não precisa em Saturno. O habitante em Plutão, planeta de gelo, nitrogênio sólido, né? Com certeza, a forma humana lá tem as adaptações necessárias para viver nessas condições. Aí, outro extremo, Mercúrio. O habitante de Mercúrio também vai ter a sua condição humana, mas diferente de todos os demais, mas semelhanças. Entendeu? E tudo adaptável ao meio. Exato. Inclusive, o perispírito é retirado da energia do planeta, das essências do planeta. O qual pode ser Né? modificado Quando depois o que a gente espírito desencarna.
ele sofre o exílio, como agora os milhões de irmãos nossos estão sofrendo o exílio, o que acontece? O perispírito pertence ao planeta. O que ele leva, então? Outros corpos quintessenciados, que quando chegar lá na psicosfera do planeta que ele vai reencarnar, vai absorver os elementos para formar seu perispírito para poder reencarnar. Entendeu? Sim. É, Alguém tem mais alguma dúvida? Ou comentário? Então vamos lá. 57. Voltemos à natureza do perispírito, pois que isto é essencial para a explicação que temos de dar. Dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, o que decorre do fato das aparições tangíveis a que volveremos. Sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecer em mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que, como estas, denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e, de súbito, se dissipam quais sombras. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias no instrumento, prova que elas são parte visível de um ser invisível. A tangibilidade que revelam a temperatura, a impressão, em suma, que causam aos sentidos, porquanto se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que esta matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Nossa! Sabia dessa história de mão, não? 58. A natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, conhecemo-la por completo. Apenas pelos seus atos ele se nos revela e seus atos não nos podem impressionar os sentidos, a não ser por um intermediário material. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Depois, serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre que ele atua, como nós atuamos sobre o ar, para obter determinados efeitos por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Considerada deste modo, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se desde então que todos os efeitos que daí resultam cabem na ordem dos fatos naturais e nada têm de maravilhosos. Só pareceram sobrenaturais porque se não conhecia a causa. Conhecida esta, desaparece o maravilhoso, e essa causa se inclui toda nas propriedades semimateriais do perispírito. É uma ordem nova de fatos que uma nova lei vem explicar, e dos quais, dentro de algum tempo, ninguém mais se admirará como ninguém se admira hoje de se corresponder com outra pessoa a grande distância em alguns minutos, por meio da eletricidade. 59. Perguntar-se-á, talvez, como pode o espírito, com auxílio da matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas, etc. Semelhante ação, certo que não será formulada por um homem de ciência, visto que, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos exemplos análogos sob as vistas? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria encontra os seus mais possantes motores? Quando vemos o ar abater edifícios, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos e a eletricidade lascar árvores e fender paredes, que dificuldade acharemos em admitir que o espírito, com o auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo sabendo que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido?
Só aí. Comentários? Eu acho que a manipulação energética, né, dos fluidos, ali em cima falou, né, que a junção da energia com o fluido universal, que o perispírito pode alterar a sua forma ou é meio que nivelar as energias para que possa tudo isso acontecer. E aí é uma coisa que os cientistas de hoje não acreditam, né? É essa manipulação energética. Por isso que move as coisas, enfim. E aí querem dar explicação para tudo. E deixa a fé de lado. E cabe a nós, né, usarmos da fé. E o que é fé? É acreditar naquilo que a gente não vê. Jorge, quer falar? A gente percebe como ainda nós estamos longe de entender algumas coisas básicas da matéria, né? Porque a palavra fluido, não é o fluido que se comporta, a matéria se comporta como líquido. O fluido é uma designação grega que quer dizer tudo que foge ao nosso conhecimento, em termos científicos. A gente sabe que é alguma coisa, é fluídico, mas é energia, a gente não sabe que tipo de energia é essa, que partícula subatômica compõe, a gente não sabe nada. E o termo fluido está muito bem apropriado no Livro dos Espíritos e na obra kardeciana, na obra básica, né? Porque a nossa ciência ainda, apesar de todo o avanço dos laboratórios dos aceleradores de partículas, ainda não conseguimos desvendar muitas coisas que ainda estão ainda prestes a ser descobertas, né? Quando ele fala aqui, ó, voltemos à natureza do perispírito, porque ela é essencial para a explicação que vamos dar. Nós dissemos que embora fluídica, não deixa de ser uma espécie de matéria. Quer dizer, embora sendo uma matéria que a gente desconheça, mas ainda é matéria. Embora sendo uma matéria que a gente não consegue entender direito como ela se desenvolve, mas é matéria, né? Como na questão, no capítulo anterior, se o espírito é alguma coisa, ela é matéria, aí que é a resposta de Fenelon, acho que é Fenelon, ele diz o seguinte, sabemos que o perispírito, ele se desenvolve e se purifica com o tempo. O espírito permanece o mesmo. Em termos de, digamos assim, matéria entre aspas. É alguma coisa, de fato. O espírito é alguma coisa. Eu estou falando espírito sem o revestimento do perispírito. Espírito, né? Nós aqui encarnados somos o quê? Corpo, perispírito e espírito. Vamos tirar o corpo e o perispírito. É alguma coisa. Mas, como a nossa língua é muito pobre, a gente diz que é espírito. Mas nós sabemos que é alguma coisa. Mas é matéria? Bem, os espíritos nos dizem que tanto o corpo como o perispírito sofrem alterações conforme o tempo. O espírito não. Alterações físicas, porque o espírito evolui. É uma centelha divina, certo? É alguma coisa? Mas o que é? A gente não sabe. A gente nem sabe ainda a matéria fluídica, vai querer saber o que é espírito. Entendeu? Muito bem, alguém tem mais alguma pergunta ou comentário? Podemos ir um pouquinho mais. Capítulo 2 das manifestações físicas das mesas girantes. Vamos lá. 60. Dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. Primeiramente, só falaremos destas últimas. O efeito mais simples, e um dos primeiros que foram observados, consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Esse efeito igualmente se produz em qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o móvel com que, pela sua comodidade, mais se tem procedido a tais experiências, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar essa espécie de fenômenos.
Quando dizemos que este efeito foi um dos que primeiro se observaram, queremos dizer nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos. Visto que são efeitos naturais, necessariamente se produziram em todas as épocas. Tertuliano trata, em termos explícitos, das mesas girantes e falantes. Durante algum tempo, esse fenômeno entreteve a curiosidade dos salões. Depois, aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, porquanto apenas o consideravam como simples distração. Duas causas contribuíram para que pusessem de parte as mesas girantes. Pelo que toca a gente frívola, a causa foi a moda, que não lhe permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento, mas que, no entanto, consentiu que em 3 ou 4 predominasse o de que tratamos, coisa que a tal gente deve ter parecido prodigiosa. Quanto às pessoas criteriosas e observadoras, o que as fez desprezar as mesas girantes foi que, tendo visto nascer delas algo de sério, destinado a prevalecer, passaram a ocupar-se com as consequências a que o fenômeno dava lugar, bem mais importantes em seus resultados. Deixaram o alfabeto pela ciência, tal o segredo desse aparente abandono com tanta bulha fazem os motejadores. Como quer que seja, as mesas girantes representaram sempre o ponto de partida da doutrina espírita, e por esta razão, algumas explicações lhes devemos, tanto mais que mostrando os fenômenos na sua maior simplicidade, o estudo das causas que os produzem ficará facilitado, e uma vez firmada, a teoria nos fornecerá a chave para a decifração dos efeitos mais complexos. 61. Para que o fenômeno se produza, faz-se mister a intervenção de uma ou outras pessoas dotadas de especial aptidão, que se designam pelo nome de médiuns. O número dos cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médiuns ignorados. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses nenhum resultado produz. Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espírito em que se achem. Sob esse aspecto, os médiuns gozam de maior ou menor poder, produzindo, por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados. Muitas vezes, um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros juntos. Basta-lhe colocar as mãos na mesa para que, no mesmo instante, ela se mova, erga, revire, dê saltos ou gire com violência. Nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Só a experiência pode revelá-la. Quando numa reunião se quer experimentar, devem todos muito simplesmente sentar-se ao redor da mesa e colocar-lhe em cima, espalmadas, as mãos, sem pressão, sem esforço muscular. A princípio, como se ignorassem as causas do fenômeno, recomendavam muitas precauções, que depois se verificou forem absolutamente inúteis. Tal, por exemplo, as alternações dos sexos. Tal também o contato entre os dedos mínimos das diferentes pessoas, de modo a formar uma cadeia ininterrupta. Esta última precaução parecia necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Depois, a experiência lhe mostrou a inutilidade. A única prescrição de rigor obrigatório é o recolhimento, absoluto silêncio e, sobretudo, a paciência, caso o efeito se faça esperar. Pode acontecer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da força mediúnica dos coparticipantes. Imagina essas reuniões com essas regras, né? Quem será que deram essas regras? Teve um hipnólogo que acho que é Mesmer, ele fazia experiências de cura com os doidos do sanatório no toque, né? Ou seja, fazendo aquela corrente de bom pensamento, de cura, para ver se, né, chegava à expansão da consciência ou curar. E eles entravam em transe, né? Porque aí eles ficavam muito tempo
né, com as mãos unidas e, enfim, cantando, entoando, dançando, para chegar a um momento de que a sanidade voltasse um pouco do pessoal, dos doidos, né? E aí ele foi recriminado demais, e ele começou a fazer isso na casa dele, enfim. Mas é bem interessante esse... Eu não sei como é que as pessoas se entretinham sem ficar curiosos, né? Não sei. E aí ficou chato. Como que fica chato um negócio desse? Ai, ai. Vamos lá. 63. Acrescentemos que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda nas roupas dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas tão somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer-lhe a resistência. No caso contrário, uma pessoa só, até uma criança, pode fazer que uma mesa de 100 quilos se levante, ao passo que em condições menos favoráveis, 12 pessoas não conseguirão que uma mesinha de centro se mova. Estando as coisas neste pé, quando o efeito começa a produzir-se, geralmente se ouve um pequeno estalido na mesa. Sente-se como que um frêmito, que é o prelúdio do movimento. Tem-se a impressão de que ela se esforça por despregar-se do chão. Depois, o movimento de rotação se acentua e acelera ao ponto de adquirir tal rapidez que os assistentes se veem nas maiores dificuldades para acompanhá-lo. Uma vez acentuado o movimento, podem eles afastar-se da mesa, que esta continua a mover-se em todos os sentidos, sem contato. Doutras vezes, ela se agita e ergue, ora num pé, ora noutro, e em seguida retoma suavemente a sua posição natural. Doutras, entra a oscilar, imitando o duplo balanço de um navio. Doutras, afinal, mas para isto necessário se faz considerar força mediúnica, se destaca completamente do solo e se mantém equilibrada no espaço, sem nenhum ponto de apoio, chegando mesmo, não raro, a elevar-se até o forro da casa, de modo a ser possível passar-se-lhe por baixo. Depois desce lentamente, baloiçando-se como o faria uma folha de papel, ou se não, cai violentamente e se quebra, o que prova de modo patente que os que presenciam o fenômeno não são vítimas de uma ilusão de ótica. 64. Outro fenômeno que se produz com frequência de acordo com a natureza do médium é o das pancadas no próprio tecido da matéria, sem que a mesa faça qualquer movimento. Essas pancadas, às vezes muito fracas, outras vezes muito fortes, se faz também ouvir nos outros móveis do compartimento, nas paredes e no forro. Dentro e em pouco voltaremos a essa questão. Quando as pancadas se dão na mesa, produzem nesta uma vibração muito apreciável por meio dos dedos, o que se distingue perfeitamente, aplicando-se-lhe o ouvido. Nossa, Acho que então por hoje tá as bom. batidas, eu sempre achei que as batidas era, né, com a mesa indo para cima e para baixo, mas não. Tudo, né? Não, mas falou ali que às vezes a mesa nem se mexe, mas você escuta a batida. Sim, os estralo, né? Que coisa. É. Não, legal é ela ir até lá no teto e... É. Pensou? Seria até interessante, né? Uhum. Mas, enfim, a gente... Como naquela época podia se ver, né? Tinha-se o objetivo, né? De tanto fenômeno. Mas, enfim. Jorge, apareceu? Hoje não temos mais, né? Não tem necessidade. Mas eu creio que hoje a mediunidade, eu creio que tem muito mais pessoas que sentem, né? Às vezes o seu coração começa a disparar do nada, você tá quieta, tá parada, não tá fazendo nenhum exercício, mas seu coração começa lá, tum, 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 tum. É diferente, né? Sinal que tem algum espírito ali perto.
E aí vai depender da sua sensibilidade para saber se é um irmão bom ou um irmão que está ali só para bagunçar um pouquinho. Né? Então, o orar e vigiar e o manter a nossa vibração sempre positiva, né? Sempre vibrar no positivo, né? Sem reclamação, sem ficar fazendo xingamentos, né? Sem perder muita paciência. E aí a gente consegue... eu creio que os espíritos de uma vibração mais negativa não conseguiriam alcançar a gente se a gente mantivesse esse nível vibratório. Uhum. E o contrário é a mesma coisa, né? Se a gente está lá xingando, blá, 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 o coração pode acelerar e, enfim, aquele irmão vai lá só para sugar aquela sua energia que você está colocando para fora, né? Que você está construindo. Enfim, eu creio que hoje todos nós temos uma certa sensibilidade. Todos, sem exceção. Né? Se a gente falar, porque o drogado, porque o alcoólatra, eles também têm. Por que eles são drogados ou alcoólatras? Por que eles não conseguem parar nunca? Porque eles estão sendo influenciados, obsediados, para que eles continuem ali. Ou seja, o contato que ele tem com a outra dimensão, com aquele outro espírito, nada mais é do que a mediunidade. Né? Uma sensibilidade com essa ponte, né? Entre essa dimensão e a outra. E a gente tem a fé, que é acreditar naquilo que a gente não vê. Então, se a gente, né, manter, orar, vigiar e orar. E, enfim, eu sempre oro para que a gente tenha sabedoria, sensibilidade para receber as boas mensagens da outra dimensão, para que a gente consiga manter no caminho certo, né, no caminho iluminado. Porque nosso caminho está sempre iluminado, a gente que não enxerga, que essa é outra coisa também. A gente tem que olhar para que a gente consiga sentir, ver sem olhar a luz. Os espíritos são uma das forças da natureza. Os espíritos são uma das forças da natureza, como o ar, como a água. Então, resta saber qual tipo de espírito eu estou atraindo. Se são uma das forças da natureza, então eu tenho que adequar a minha frequência com aquilo que eu quero, que eu estou desejando. Então, se a minha frequência está nos esforçando para melhorarmos, para sermos seres humanos melhores, então vamos atrair a simpatia dos espíritos da luz, que vão nos intuir, vão nos aconselhar. Na hora do sono físico, quem dorme apenas é o corpo, vão nos levar para trabalhos, para esclarecimentos, para conselhos, orientações, para estudos. Então, depende de nós, qual a nossa frequência, o que nós queremos, né? Com certeza. Alguém mais quer comentar, perguntar? Eu comecei a ler um livro sobre frequência, chama Frequency, da Penny Pierce. Não sei se alguém já leu. Não. Fala sobre frequências. Eu comecei agora, então não sei, mas parece que é bem interessante. Legal, depois você coloca ali no grupo pra gente. Uhum, tá bom. O livro que o... Fala de novo? Não, termina. O livro que o Jorge comentou hoje, o Diário de uma Morta, está naquele grupo do WhatsApp da radionovela. Cartas de uma Morta. Como é que é o nome? Eles estão lendo? Cartas de uma Morta. Cartas de uma Morta. Eles estão lendo. Todo dia tem um capítulo. E é muito... Você sabe, por esse título eu não quis escutar. são mensagens da mãe do Chico, recebido por ele mesmo. É muito bonito. É muito bonito. Pode ouvir. Eu também, só pelo nome, eu não pegaria um livro desse para ler. Não podia ser carta de uma mãe, né? Eu digo assim, eu não vou escutar isso aí, não. Não, pode ouvir. Aliás, foi o que me Cartas de chamou a uma mãe atenção. ia fazer mais sucesso. Parece uma morta qualquer, né? Uhum. Imagina receber mensagens do além da própria mãe, né? Muito coisa boa. Nossa.
Muito bom. E eu vou até ouvir novamente os primeiros capítulos. Hoje acho que eles postaram o 3º capítulo, porque eu estava meio Então, será que você... será que você pode mandar para mim, porque eu apaguei? Mando sim. Pode Fica deixar. gravado Eu digo assim, ou não? "Ixi, esse título Fica. aí não bateu Fica, com... só que se você entrar agora, eu não sei se você consegue ver os primeiros capítulos. Eu posso encaminhar, eu vou ver se eu consigo encaminhar. Veja se você consegue caminhar. Eu apaguei tudinho. É. Ó, tá vazio. Eu não quis, não. Eu digo assim, esse título aí, eu não estou afim de ouvir, não. Se você lesse, né, antes deles começarem a postar os capítulos, eles escrevem um resumo. resuminho do que é o livro. Tá escrito lá que Chico Eu não Xavier percebi, não. Só pelo título eu já disse, já estou fora. tá Se você certo. conseguir, vê se você consegue. Vou ver se eu consigo, sim. Tá bom, obrigada. Vamos encerrar, fazer nossa oração? Ai, meu Deus. Marcinha, faz oração pra gente? Ai, de novo? De novo. De novo. Ai, tá bom. Ok. Ai, como é bom nós conhecermos o que para nós é desconhecido e esclarecimentos e iluminando, né, aquilo que é o desconhecido para nós e que vai nos ajudar a compreender mais a vida espiritual e, consequentemente, eh, reagindo, entrando nos nossos conceitos e ajudando o nosso progresso espiritual. Então, é com o coração cheio de agradecimentos que eu peço a licença a Jesus e agradecida mesmo de coração por esses ensinamentos, esses esclarecimentos e que a gente possa, durante a semana, refletir com tudo isso em relação ao nosso espírito, pré-espírito, né? E que a gente possa se sentir mais seguros de que, ao sairmos dessa vida, nós vamos prosseguir com mais consciência e com mais segurança daquilo que nossa consciência aprendeu aqui. E assim, mais uma vez, agradecidos aos espíritos, os irmãos de luzes que estiveram conosco e fluidificaram a água. Vamos encerrando o nosso estudo de hoje, mais uma vez com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, de todo mal. Amém. Que possamos ter um resto de uma semana cheio de luz e de aprendizados e conhecimentos. Amém. 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 Tchim, tchim, tchim. Bebê. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Boa noite, gente. Obrigada e até quarta-feira Tchau. que vem. Boa noite, gente. Até. Deus Falou, abençoe. gente. Karen, não esqueça não, vê se você consegue mandar para mim. Vou ver se eu coloco lá no grupo e mando o link do grupo também. Não, eu tenho ainda, eu ainda estou participando, só não tenho como é que eu vou dizer? Os 3 primeiros capítulos. Os 3 primeiros capítulos. Tá bom, então. Falou, gente. Vamos ver se a gente se vê lá na Norma, hein? Você vai, Márcia? Eu vou. Legal. Boa Paulinha noite, vai Paulinha. ficar atrasada. E acho que a Maurinha esquecemos de perguntar. Eu vou lá, vou aparecer lá também. Falou, gente. Beijos. Beijo. Tchau.